Muito bem, vamos falar do São Paulo, né? O São Paulo que joga hoje à noite em Caxias do Sul, né? Tentando se classificar para as oitavas de final aí da Copa do Brasil. Lembrando que no jogo de ida, o São Paulo ganhou por 1-0, né? Gol do Luciano, poderia ter vencido por 4, 5-0 e já carimbado a classificação, mas perdeu muitos gols, perdeu inclusive um pênalti, né? Com o Caleri. E por isso o time levou uma vantagem mínima para hoje em Caxias do Sul. Aliás, a previsão é de 5 graus na hora do jogo, hein? Muito frio lá em Caxias no jogo de hoje à noite. Para essa partida, o Pablo Maia participou dos treinamentos desta semana, né? Pode ser a novidade entre os relacionados e quem sabe, se o Roger Machado entender assim, colocá-lo para jogar, né? O São Paulo tem 5 desfalques, o Lucas, né? O Alan Franco, o Lucas Ramon, o Rafael Tolói e o Marcos Antônio, né? Então, o São Paulo hoje vai tentar essa... É um jogo complicado pro São Paulo, né? Aquele negócio que poderia ter sido resolvido e não foi. Então, hoje, vamos ver o que acontece. Engraçado, Lima, que o São Paulo tem a vantagem, né? São Paulo foi para lá com vantagem de 1-0, tem a vantagem do empate, mas está mais pressionado que o Juventude. Né, o São Paulo está muito pressionado, né? O São Paulo precisa voltar com essa classificação de qualquer jeito. Hoje, lá de Caxias, como você falou, 5 graus, não é fácil de jogar num clima tão frio desse, assim. O São Paulo não vem de um grande momento, vem de uma derrota para o Corinthians num jogo que foi muito mal. Então, o São Paulo precisa conseguir voltar com essa classificação hoje de qualquer maneira. Tem uma frase, Lima, que é: quem constrói muros acaba preso dentro deles. Essa frase é pro senhor Harry Macis, viu? Porque ele já falou que não vai... Ele constrói estacionamento, o muro não é com ele. Porque ele falou que não vai mandar embora de jeito nenhum, soltaram esse áudio aí vazado, que na minha opinião parece muito que foi de propósito, né? Pra dar uma resposta aí pra uma galera. E ele construiu um muro ali, falou que não vai mandar embora de jeito nenhum, tá preso dentro dele agora, né? Agora eu quero ver bancar o que ele tá falando também. Ele que tem culpa, sim, de ter trazido o Roger Machado, foi ele que trouxe, foi ele que mandou embora o Crespo. Foi ele que escolheu pagar uma multa a mais. Ele que escolheu pagar uma multa a mais, agora fala uma coisa que talvez não consiga cumprir, que é manter o trabalho do Roger Machado lá. São Paulo hoje volta derrotado, vocês imaginam como é que vai ser a pressão do torcedor e internamente também em cima do Roger Machado mais uma vez. São Paulo tem que voltar com a classificação de Caxias hoje. Muito bem aí, Rani. O São Paulo também precisa, né? Eu acho que de uma boa partida, né? Faz tempo que o São Paulo não tem um bom jogo. Eu tava até vendo aqui, né, as partidas anteriores. Contra o Corinthians foi uma lástima. Contra o Higgins, colocou os reservas ali, jogou mal, mas conseguiu um bom resultado, que foi um empate no Chile e que manteve o São Paulo na primeira colocação da Sul-Americana. Contra o Bahia, o primeiro tempo muito bom do São Paulo e um segundo tempo que para mim foi muito abaixo, tá bom? O São Paulo acabou levando um empate no último lance. Contra o Milionários, na Colômbia, também time reserva, então tava muito vento, a partida foi prejudicada, então acho que não dá nem para analisar. Aí tem a vitória diante do Mirassol, uma vitória magra, 1-0, né, pelo Campeonato Brasileiro. E antes disso já foi a partida contra o Juventude, que o São Paulo tem volume de jogo, poderia ter vencido por 2 ou 3 gols, né, tranquilamente, mas faltou pontaria, teve pênalti perdido. Naquele momento a torcida estava numa indignação muito forte, tanto que o Roger Machado ele vai muito abatido, né, para a entrevista coletiva após essa vitória magra aí diante do Juventude. Antes disso, foi aquele jogo contra o Vasco em São Januário, que o Rafael ele não pega o pênalti, São Paulo joga bem o primeiro tempo e no segundo tempo, virada do Vasco da Gama, com aquele pênalti que o Rafael ele não consegue fazer a defesa. Toca na bola, mas não faz a defesa. Então acho que é o momento de mostrar para o torcedor que pelo menos o São Paulo, se não vai ser um time maravilhoso, e a gente sabe que não vai, pelo menos que vai ser competitivo, né? Então essa vitória... a classificação principalmente diante do Juventude, ela é fundamental, por mais que esse áudio aí ele tenha sido vazado, né, auto vazamento de áudio, né, é uma das primeiras vezes que a gente vê isso, talvez, mas a gente sabe que uma eliminação vai colocar a torcida com uma pressão muito maior em cima dos dirigentes, e o dirigente ele vai lá e não tá nem aí em relação a gasto, tá? Então ele pode falar hoje que não quer gastar, que não tem dinheiro, que não quer pagar outra multa, mas se a pressão for forte,
o dirigente vai lá e ele demite mesmo. Então não duvido que o Roger Machado, apesar do teor desse áudio vazado aí do Harry Macis, ele não chegue até após a pausa para a Copa do Mundo. Então, assim, pro Roger, para a comissão técnica, é fundamental a classificação e, de preferência, com uma partida um pouco convincente, algo que não vem acontecendo há bastante tempo. Agora, Rani, quem deve voltar pro time é o Cauli, né? Deve sair o Ferreirinha e o Cauli deve voltar a ser titular. Mas também não tá merecendo, né, rapaz? Não, na verdade ali ninguém tá merecendo, né? Porque o Ferreirinha, desde que voltou de lesão, ele não, assim, sinceramente, não faz jus, né, ao pedido de muitos torcedores pela titularidade. O Cauli tá sendo deslocado pro corredor porque o Luciano não consegue fazer ali a ponta. Então, o Cauli, ele até ajuda mais, assim, em tese, teria que ajudar mais na construção de jogada, é o meio-campista por ali, mas também não tem colaborado. Basicamente, nesse meio campo do São Paulo, o único jogador assim que eu acho que tem entregado é o Bobadilla. Se você tira o Bobadilla, todos, desde o Danielzinho, passando pelo Cauli, e os jogadores, o Luan, que vem tendo oportunidade, o próprio Jordan, que é novo ainda, não tem ninguém ali que passa algum tipo de segurança. Então, tirando o Bobadilla, ninguém está merecendo. E os jogadores de ataque, chegou a hora do Jonathan Calleri também, que tem bons números na temporada, mas que vive um momento de oscilação, né, principalmente depois de gols perdidos e etc. Mostrar ali, chamar a responsabilidade, ter uma boa atuação, voltar a marcar gols. E o próprio Luciano, que tem números muito bons na temporada, mas também tem partidas que o Luciano ele passa que você nem percebe que ele está em campo. Né, que ele fica completamente apagado. Diga lá, Sgrillis. Aqui do outro lado do muro, acho que a preocupação que ficou até pro Maurício Barbieri, se ele acompanhou o jogo contra o Corinthians, vocês acompanham muito mais o São Paulo, vocês podem falar. A questão física, porque o clássico já foi num gramado pesado por conta das chuvas, de muita intensidade, a gente sabe como é que foi a correria no clássico, mas o que me chamou muito a atenção que o Fernando Diniz fez com o São Paulo é tentar colocar um meio-campista para ser praticamente um articulador, que foi o Matheus Bidu, e segurar muito o Arthur. Então, esses jogadores que ajudaram os laterais para tentar conter um pouco as subidas dos jogadores do Corinthians, tiveram um desgaste físico muito importante. E no segundo tempo, o time do São Paulo sentiu, deu espaço para o Corinthians jogar. Será que essa questão física para o jogo de hoje, mesmo com 1-0 no placar, mas vai ter a dificuldade que é jogar no frio, no Alfredo Jaconi, essa parte física, esse decréscimo, essa baixa física, isso preocupa o time do São Paulo por esses espaços no segundo tempo do jogo contra o Corinthians? Então, assim, fisicamente São Paulo chega mais desgastado, mas do jogo diante do Corinthians, eu acho que, assim, o grande mérito do Diniz foi ele ter dominado completamente o meio-campo, né? Porque o Corinthians, ele teve a bola, né? Então você pega ali, você tinha Ranieri, você tinha Carrillo, você tinha Bidon, você tinha Garro e o Lingard também, que funciona como meio-campista. Eram 5 meio-campistas, a bola ficou o tempo todo no pé do Corinthians. Aí o que resta pro São Paulo, com 2 meio-campistas, Bobadilla e Danielzinho correndo que nem loucos ali, resta os pontas ficarem correndo atrás da bola, etc. Então, de fato, teve um desgaste muito maior do São Paulo, porque nesse clássico diante do Corinthians, basicamente só correu atrás da bola. E é algo que talvez a entrada do Cauli e a saída do Ferreirinha, o Roger Machado ele tente corrigir. Que é perceber que só 2 jogadores ali, um embaixo, que é o Danielzinho, que não tá jogando bem, é muito pouco para você ter num meio campo, já que o Luciano é atacante, Arthur é atacante, o próprio Calleri é atacante e o Ferreirinha é atacante. Então essa entrada do Cauli no lugar do Ferreirinha, eu acho que é muito mais para isso, para ver se o São Paulo consegue ter um pouco mais a bola, diferente do que aconteceu na Neoquímica. Muito bem, tá bom. Bom, é o seguinte, o Dória, o rapaz, zagueiro Dória, Matheus Dória, ele falou, né, na TV São Paulo, ele pregou cautela no jogo de hoje e falou da sua adaptação ao São Paulo. Vamos ouvir o Dória. A gente não está feliz, então a gente tem essa chance, o bom do futebol é isso, né, que em 2, 3 dias tem a revanche. Então, um jogo também importante agora de Copa do Brasil, que a gente tem a chance de avançar e tem que encarar como uma final já pra gente. No jogo dentro de casa a gente teve bastante chance de até de matar o jogo, né? Falhamos, mas mesmo assim saímos com a vitória, que é importante é ganhar. E de visita vai ser um jogo difícil, sabemos que da pressão que eles vão querer botar desde o primeiro minuto, a gente tem que estar ligado, tem que estar concentrado
e jogar, tem que desfrutar do futebol, tentar buscar a bola, aparecer, se apoiar com os companheiros e buscar um resultado positivo. Graças a Deus estou me adaptando, meus companheiros me ajudaram bastante nessa adaptação. Tudo, ritmo de jogo, viagens, a pressão, esperar, são estilos de jogos completamente diferentes. Então é tema de adaptação, agora eu me sinto cada vez melhor, tendo mais minutos, jogando campeonatos também diferentes, então é importante isso. Eu acho que eu venho aqui para ajudar, para somar, ajudar meus companheiros, os jovens, e também venho aqui aprender com jogadores de experiência e sentir essas cores. A gente sabe que a gente tem que avançar, a história do São Paulo é muito, muito grande, então a gente tem que estar sempre buscando títulos em cada jogo, a gente tem que buscar ganhar, buscar resultado positivo, mesmo que seja um amistoso, então a importância desse jogo para a gente é muito grande, ainda mais que a gente veio de uma derrota que está todo mundo bolado, foi doído para a gente, então tem que continuar com essa mentalidade de querer ganhar. Muito bem. Aí, Matheus Doria, que deve estar em campo, né, hoje à noite, mais uma vez formando dupla com o Sabinão da Massa. Tem escalação aí, Silvio Luiz? Olha lá. Rafael, você que é o nosso locutor para prováveis, o que acontece aí? O meu xará no gol, Cédric Soares, Matheus Doria, que você ouviu agora, Sabino e Enzo Dias, com a possibilidade também da entrada do Wendel, tem essa dúvida, essa possibilidade, com o Bobadilho e o Danielzinho na dupla de volantes, Arthur, Luciano e Cauli com o Jonathan Caleri no comando de ataque. 2 zagueiros canhotos, né? Canhotos, né? Que fala? Canhotos. Meu Deus! Canhotos. Zagueiros canhotos. E espero que eles entrem com essa mentalidade mesmo hoje, porque é bom lembrar o torcedor. 1-0 pro Juventude e jogo nos pênaltis. E o São Paulo, não vamos dizer que tem grandes cobradores, não. Né? Muito pelo contrário, tem sofrido muito nas cobranças de pênaltis em meio do jogo. Não tem batedor, Não tem batedor. Né? Não tem um que saiba bater um pênalti bem no São Paulo, então São Paulo que faça uma boa partida hoje e consiga pelo menos voltar com empate aí. Olha que fase que nós estamos, hein? Torcendo pro São Paulo empatar com o Juventude.